esse vírus. A luta não pode parar. Câmara Municipal de São José dos Campos. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Pois é, estamos de volta para mais uma sequência do Super Jornal. Ô Ciro, eu sempre questiono a questão do 21 de abril. Eu fico perguntando, nós estamos aí, pronto, tá bacana. Estamos aqui para participar conosco o professor historiador Jonathan Destro, da cidade de Jacareí. Por isso eu o convidei para que ele ajudasse a trocar uma ideia com a gente sobre a figura do Tiradentes. Ele como historiador, porque eu sempre fico me perguntando, né? Por que será que a dimensão desse movimento da Inconfidência Mineira ele justifica um feriado em nível nacional? Ou ele seria algo na mesma proporção da Revolução Constitucionalista de 32, que culminou com o 9 de julho aqui em São Paulo? Ou seja, ele merece essa proporção de feriado nacional ou ele se adequaria a um feriado apenas em Minas Gerais? O que você acha, hein, professor? Bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Obrigado. Estamos escutando aí? Tudo certinho? Está tudo perfeito. Está ótimo. Perfeito. Olha só, a minha reflexão, o ponto de vista, é assim, eu acredito que seja de Estado, referente ao Estado de Minas. Até porque todo o movimento aconteceu ali, certo? Se for olhar Tiradentes, Joaquim, ele praticamente, assim, ele viveu ali sendo cuidado pelo padrinho, né? Porque a partir dos 11 anos ele ficou órfão, certo? E o padrinho também, ele era um dentista, um cirurgião dentista, e acredito que devido à influência, ele também se tornou um dentista. E diante disso daí, ele foi crescendo ao ponto de entrar para os dragões, né? O Império, entendeu? Ele chegou à parte do Império dos Dragões. Chegando nessa parte aí, que era um alto posto, acontecia a Inconfidência Mineira, certo? Onde a burguesia estava revoltada com a situação de toda hora ter que mandar imposto para Portugal, mandar sempre imposto para Portugal. E aí eles ficaram revoltados com a situação toda, certo? E, querendo ou não, eles tiveram o quê? Uma punição, uma derrama, né? A punição que eles tiveram ali, que eles tinham que pagar 100 mil arrobas de ouro. Essas 100 mil arrobas de ouro eles tinham que pagar, e confisco também dos bens. Isso daí foi uma grande revolta. A gente não tem uma ideia do que hoje são 100 arrobas. Como é que é isso aí? 15 quilos. É mesmo? Ouro, moeda de ouro. Eu sou ruim nisso, viu? Ouro. Negócio de balança comigo. Professor, mas porque eu fico pensando assim, o Brasil é um país com tantos feriados, às vezes eu fico pensando, está certo que foi um movimento que visava a libertação do Brasil, né? De Portugal, o rompimento, mas eu não sei nem se o Brasil tinha estrutura na época para se sustentar sozinho. Mas a gente fica pensando exatamente nisso. Será que a pessoa hoje, lá no Piauí... Eu, por exemplo, eu tenho um sentimento diferenciado porque eu sou mineiro. E aí fica pensando, o Tiradentes, cresce ouvindo falar do Tiradentes. Mas eu fico pensando hoje, parou tudo no Brasil inteiro, feriado. Aí será que a pessoa, você aí do Maranhão que nos escuta, você aí em Pernambuco, você em Tocantins, Goiás, será que você fica aí refletindo sobre Tiradentes? Ou é um feriado que você nem lembra do que é? É uma coisa bem assim, né?
Eu acho que é uma coisa mais assim, Sim. uma bandeira mais empunhada pelos mineiros, né? Sim, sim. A minha reflexão é que, assim, tem que ser respeitada essa data, sim. Mas eu acredito que no estado de Minas Gerais deveria ser o centro valorizado Sim. ali sobre toda a história do Tiradentes, toda a vivência. E tê-lo realmente. Agora, vamos entrar numa outra parte aí. O Ciro, por favor, se tiver pergunta, pode interferir. Agora, o que acontece é o seguinte: é por isso que eu estou equiparando esse movimento à Revolução Constitucionalista de 32, que é o que nós paramos só em São Paulo, né? Porque foi um movimento tipicamente paulista. Né? Agora, só que nós temos uma outra questão, que é a mística em torno da figura do Tiradentes. Aquela história de que ele jamais ele ser... Porque tem aquela imagem dele na forca. Vamos mostrar algumas imagens do Tiradentes aí. Vamos passar, enquanto ele está falando, vamos pôr na tela. Olha só o tamanho da barba dele na hora de ser enforcado. Vamos lá, outra. Bom, essa aí é uma imagem clássica dele, né? Mais uma. É claro, assim como Jesus Cristo, a imagem dele vai mudando, porque não existe uma imagem precisa dele. Essa aí é a mais conhecida. Exato. Dos livros de história. Agora, olha só. Olha só, ele esquartejado. Para que isso? Não precisava. É como dizia o Paulo Maluf: estupra, mas não mata. Né? Foi ele que disse. Olha só. Essa imagem aí do Tiradentes, é comum você ver nos livros de história de antigamente o Tiradentes assim, ó. Segura essa aí para mim. Essa da bandeira de Minas de Fundo, ficou muito bonito esse desenho. Mas essa imagem típica dele, cabeludo, barbudo, com a corda no pescoço. Agora, é lógico que uma pessoa, para ser enforcada, não vai ser enforcada com o cabelo desse tamanho, né? Primeiro que pela função dele, primeiro professor... que ele era militar, né? Pela função dele como militar, ele teria que ter o cabelo curtinho. Curtinho, exato. Né? Exato, cabelo curtinho. É tanto que, assim, o que eles queriam? Eles queriam uma referência ali a nível nacional de uma república. Então, o que eles pensaram? Vamos utilizar o Tiradentes. Só que, se você for olhar bem essa questão mesmo, o Tiradentes, ele não tem uma barba. Eles quiseram colocar Jesus. Primeiro, se você olhar o pintor Décio, ele faz a pintura de Tiradentes como um Jesus mais cívico. Sim. E já o Pedro Américo, isso mesmo, Pedro Américo, ele coloca o Jesus, coloca Tiradentes como uma figura de um Jesus crucificado, esquartejado, enforcado, aquela coisa bem chamativa mesmo para mostrar que realmente foi uma luta ali em um âmbito nacional, mas na verdade é um âmbito de Estado, é o meu ponto de vista. Isso tudo, eu creio, né, a gente chega à conclusão de que foi com o objetivo de causar uma comoção popular, né, e transformar realmente, criar a imagem do mito. Isso por quê? Porque o Brasil, em que pese o crescimento das igrejas evangélicas, o Brasil ele tem uma origem cristã católica, que já vem de Portugal, né? Que é é isso mesmo, né, senhor? Que já é uma tradição portuguesa, né? Que veio para cá. Sim. Então, essa imagem do Jesus Cristo, por isso que eles usam muito. Então, houve essa associação. Que coisa, hein? Que história. Eles não tinham imagem de Tiradentes. Na verdade, eles tinham só relatos, mas não tinha a imagem, nenhuma foto, nada de um retrato dele. Não tinha nada. Pra você ter uma ideia, era tão atrasado isso. Agora eu vou entrar numa outra polêmica que aí dá discussão para o resto da tarde, que dá. Bom, mas não tem problema, eu tenho um compromisso só às 6 mesmo, não tem problema. Olha só. Aí você vai dizer assim, poxa, até Jesus Cristo você teve como comprovar mais ou menos como ele era, se for comprovada a veracidade do sudário. Porque lá, imagina-se que com o sudário, você tem, como dizer, por exemplo, que ele usava a barba, o formato do rosto, você consegue chegar mais ou menos numa... Agora, o Tiradentes não tinha nada, era só... É um imaginário popular. Talvez isso tenha facilitado para se criar
essa imagem aproximada de Jesus Cristo, né? Que coisa de doido, né? Sim, sim. Tanto que se você for olhar, como que se tornou, né? O feriado nacional. Se você olhar, aí foi, na verdade, a partir do momento que o Castelo Branco decidiu colocar como feriado nacional, tá? Aí ele colocou. Agora, professor... Aí virou feriado nacional, mas para mim é um feriado de Estado. Bom, tá aqui o professor Ciro Bondesan também, querendo te fazer uma pergunta. Vamos lá, Ciro. Professor, naquele tempo das Minas Gerais, da derrama e tudo, eu tenho a impressão, não sei se o senhor confirmaria isso, mas eu tenho a impressão de que Minas Gerais seria o que é São Paulo hoje, ou seja, era a sede do dinheiro que existia na coroa, porque tinha muito ouro. Tanto é que você vai em Portugal visitar, eles mostram as igrejas todas cheias de ouro que veio do Brasil. Você vai na Inglaterra, fala, parte desse ouro que tem aqui na Inglaterra veio do Brasil, pago por Portugal aos ingleses. Então, quer dizer, o ouro que saiu, então, na realidade, o poder econômico de Minas Gerais era o poder econômico que hoje seria de São Paulo, que é praticamente a metade da renda do Sim, Brasil. Tanto que a demanda que foi para lá, para reconstruir, né, Lisboa, porque Lisboa teve um terremoto naquele momento ali, e para suprir isso daí tirou todo o dinheiro que tinha em Minas, né? Porque ali o minério era muito rico, né? Minas tinha bastante. Então tirou muito dinheiro de Minas. Bacana, bacana. Bom, para se ter uma ideia do dinheiro que se tinha aqui... Minas era então o grande polo econômico do país, né? Para se ter uma ideia do que tinha aqui, quando o Fernão Dias foi para Portugal, ele entrou na corte levando um cacho de banana. Então todo mundo falou, ué, mas ele trouxe um cacho de banana para o rei, só que as bananas eram de ouro. Inteirinha de ouro, quer dizer, ele levou um cacho de banana de ouro. Sim, eram joias, especiarias. Que coisa. Bom, mas então esse é Joaquim José, não é José Joaquim, né? É Joaquim José da Silva Xavier. Agora, tem toda uma história dele, né? De que ele teria tido parece que ele deixou descendentes, parece que ele deixou filhos. Há descendentes de Tiradentes. Parece que ele teve um filho que o pessoal falava que era bastardo, parece que não sei se era de uma escrava ou de uma aia, de uma mulher negra. Há alguma coisa na história sobre isso, não é, professor? Sim, tem alguns relatos, sim, mas assim, o que eles colocam é só a parte principal dele e o resto meio que eles escondem, deixam debaixo do pano. É verdade, eles não mostram muito o lado, eles mostram mais o lado que interessa, né? Agora, ele não era o grande líder do movimento. Por que sobrou para ele? Ele foi escolhido como mártir da Inconfidência ali. Então, na verdade, ali você vê que o que aconteceu foram 3 traidores, né? O Joaquim, o Inácio e o Basílio. Os 3 traíram, né? Aí que aconteceu a devassa. E aí foi uma condenação complicadíssima. E sobrou para ele a situação. Como ele estava num alto escalão militar lá dentro, pegou para ele a situação. E, na verdade, assim, ele caiu no meio da situação e ficou como um defensor, né? Virou um herói por acaso. Ou não? Ou ele é realmente o detentor de grandes feitos, merecedor de ser um mito na história brasileira? Ou realmente ele pegou carona na história? O que você acha? Eu acredito, assim, que ele teve grandes feitos referente ao estado de Minas, mas não para um país todo, para todos os estados cultuar o feriado, no meu ponto de vista. Será que isso não foi estendido em razão da intenção dele do rompimento com Portugal, em defesa dos interesses brasileiros? Será que não é por isso? Que teria sido ali... Já disseram que quando Dom Pedro proclamou a independência, ela poderia ter sido proclamada bem antes pelo Tiradentes. Né? Poderia. Através desse movimento conspiratório que poderia ter dado certo ou não,
caso não tivesse os traidores. Bem engraçado, né? Olha só como eles associam realmente aí. Até na história do Tiradentes teve o Joaquim Silvério dos Reis. O Joaquim Silvério dos Reis seria o... Agripino? Não. Como é que foi o Pilatos? Não. Como é que foi o que traiu Cristo? É o... Judas. O Judas. O Judas? O Silvério dos Reis seria o Judas de Cristo. Até ali tem o traidor também, né? O delator. Tem todo... O que entrega. Exato. Você vê como é que são histórias paralelas? Agora, Que bobagem. outra coisa que dizem, eu não sei se é verdade também, o professor poderia nos abrilhantar com as suas ideias, é o seguinte, dizem que ele tomou a culpa para livrar os outros. Seria verdade? O Tomás Antônio Gonzaga e todo aquele outro pessoal. Ele teria assumido Olha, o comando. eu acredito que sim. Ali naquele momento ali, sim, foi um momento ali onde ele mesmo assumiu a culpa e assumiu a fama também e acabou virando um símbolo. Tá? Um símbolo tanto estadual a nacional acabou sendo, né? Mas depois, o pessoal fala hoje em dia, por exemplo, poxa vida, a violência está muito grande. Mas nós vemos através da história algumas situações violentas, como por exemplo, Joana d'Arc na fogueira. Aí você vê Tiradentes sendo enforcado e esquartejado. Na época também de Lampião e Maria Bonita também esquartejava-se, como eles foram também esquartejados. Se você for pegar desde a época da Inquisição e outros pontos do mundo, outras circunstâncias violentas, a própria escravidão, que também foi uma bestialidade humana, as pessoas falam, poxa, isso não poderia ter existido. Mas isso era cultural na época, da mesma forma, por exemplo, ninguém é a favor da escravidão, mas era algo que na época era uma prática comum. Hoje, lógico que não é. Sim. Assim como esquartejar também não é uma prática comum, mas na época era a prática deles. Colocar na fogueira, como colocaram Santa Joana d'Arc, era uma prática da época, que hoje não cabe mais. Tudo isso a gente vê como uma evolução da humanidade, Sim. é isso? É uma evolução, né? Uma evolução da sociedade, ela vai evoluindo, ela aprende, né? Ela erra e aprende com o seu erro e começa a utilizar um comportamento diferenciado. E para tentar seguir uma sequência para que todos consigam ficar bem. Como se você olhar ali, você vai perceber que o quê? Na situação, quando teve a mudança da monarquia do Brasil para a república em si, eles precisavam de um herói. E aí eles pensaram o quê? Tiradentes. Opa, esse é o herói. Esse é o herói que a gente pode cultuar ele e colocar para mostrar que realmente teve uma batalha, teve uma grande luta. Então eles precisavam de um herói e colocaram o Tiradentes como o herói da República. O esquartejamento... Tiradentes, ele era republicano e também militar, certo? Se ele assumiu a culpa, talvez ele sabia que a sentença poderia ser um enforcamento. Agora, esquartejar, acho que dói um pouquinho, né, Ciro? Ferreira, o esquartejamento, historicamente, ele vem dos povos árabes. O árabe que cortava a cabeça, por exemplo, você estuda a história do Império Otomano, dos turcos que dominaram toda Portugal, dominaram até Portugal, o sul da Espanha e tudo, eles passaram por lá e os traidores, o pessoal que traía qualquer coisa, a primeira coisa que fazia era cortar a cabeça. E a própria Revolução Francesa levou também esse tipo de coisa de cortar através da guilhotina. Sim, era métodos ali. Eu acho meio dolorido isso aí. Mas, o professor, olha, deixa eu só completar para vocês. O Jonathan, que é Jonathan Santos, em Jacareí, para você que é de outra cidade da região não conhece, ele em Jacareí ele é popularmente conhecido como o Jonathan Destro, professor conhecidíssimo na cidade. Isso. Ele é filiado ao PSL,
e foi, inclusive, candidato a vereador na última eleição. E ele tem como principal intuito, e é uma tese que ele defende muito, aliás, é uma busca que, independente de ter sido eleito ou não, é uma luta que ele continua tendo ao lado de deputados que o apoiam, que é trazer para Jacareí um colégio militar gratuito, que é basicamente aquele colégio que o Bolsonaro mostrou que foi implantado em vários pontos do Brasil com sucesso. Gostaria que você falasse um pouco a respeito, professor. Sim, assim, a implantação dos colégios cívico-militar está acontecendo em todo o estado de São Paulo, certo? Tem o apoio do deputado Coimbra, a deputada Letícia Aguiar, muito amigo meu, ambos. Então, assim, essa luta porque, como professor, eu falo para você que hoje em dia 40% é indisciplina. Então, assim, 40% o professor perde tempo de aula com o aluno para tentar colocar uma situação eu diria assim, amigável, porque é difícil, o comportamento do aluno dentro da sala de aula é difícil. A indisciplina é grande, ele perde tempo de matéria, tempo de conteúdo para colocar disciplina em pauta. Então, isso daí, o Colégio Cívico-Militar, ele vai trabalhar esse lado. É esse lado de disciplina, de ordem, disciplina, trabalhar o patriotismo, o civismo, para que o aluno ele respeite o patrimônio que vem do imposto, que vem do bolso do próprio pai, certo? Então, a visão é essa, mostrar para que aquele adolescente ele não quebre uma praça pública, ele não quebre um patrimônio que está ali, que é do município. Então, assim, para ele ter esse respeito maior. E é através do comportamento. Querendo ou não, hoje a gente vê que as famílias, a estrutura de família está difícil. Não tem uma estrutura consistente. É complicadíssimo, o lado psicológico, principalmente esse lado, o cognitivo, tanto da criança, do adolescente. Então, assim, eles precisam de disciplina para conseguir trilhar o seu caminho. Qual a possibilidade, é isso do ponto de vista. Qual a possibilidade de se conseguir trazer para Jacareí esse colégio? Olha, eu estava junto com o grupo de direita, que é um grupo que está lutando por um colégio público militar. E assim, a gente estava nas ruas recolhendo assinatura, porque eu acredito que antes de você colocar, precisa de uma consulta pública. Então, assim, você precisa ir nas ruas, perguntar para o munícipe, olha, é viável ter um colégio público militar aqui? Por favor, você pode assinar aqui para mim? Aí o munícipe assina, olha, se for contabilizar, a gente precisava de 5.000 assinaturas. A gente tem 8.000 assinaturas, então quer dizer que o munícipe de Jacareí, ele quer sim ter um colégio público militar. E a diferença, eu vou explicar bem, a diferença de um colégio público-militar para um colégio militar de formação de sargentos é totalmente diferente. O colégio público-militar, o aluno ele entra civil e ele vai sair civil. Porém, a diferença é que a disciplina vai estar dentro, o patriotismo e o civismo dentro na parte pedagógica, na parte funcional, na parte da gestão. Se você olhar assim, o que vai mudar dentro de uma escola quando ela se torna um colégio militar? A parte da gestão, administração, ali tudo muda. Ali entra toda a parte militar. Os professores continuam civis. O professor civil ele vai poder lecionar no colégio público militar. Ele vai poder lecionar, professor, tanto o aluno vai ser civil e tanto o professor também. Oi. Professor, o maior exemplo do sucesso das escolas militares é o ITA e o IME. O ITA e o IME são escolas militares, cívico-militares. Por quê? Elas pegam os civis e formam os civis dentro de uma disciplina, dentro de uma condição de melhoria. Tanto é que eu, por exemplo, como engenheiro, eu fiz CPOR. E isso foi muito importante na minha vida, porque eu também estudei na Universidade Federal Fluminense, em Volta Redonda, que era dos professores do IME, do Instituto Militar de Engenharia, que é da onde que saem os melhores técnicos do país, que é o IME e o ITA.
É o maior exemplo que tem. Agora, eu não vejo por que esse pessoal é contra a escola cívico-militar. Mas o que acontece, a gente não corre o risco de implantar colégios desse porte e numa possível descontinuidade de governo do Bolsonaro, eles serem extintos, porque, de repente, dependendo de quem assumir na sucessão, caso o Bolsonaro não seja reeleito, esses colégios podem ser muito mal vistos, né? Não. O meu ponto de vista como historiador é assim: tanto o país viveu um momento de direita e um momento de esquerda, ou centro, o colégio cívico-militar é de suma importância para os três. Se você olhar, tanto o governo de direita, o governo de esquerda, eles gostam de colégio público-militar. Então, assim, eu acredito que não vai ser extinto, não. Vai ter mais, seja de um lado ou de outro, porque é um ganho para a população, um ganho para o munícipe, para a cidade, para o munícipe. É um ganho, assim, eu acredito que todos os lados da política em si vê que o colégio cívico-militar, a realização dos estudos, o aluno tira muita nota alta. Se você for ver, o índice é alto. E outra, a evasão escolar zera, praticamente. No Rio de Janeiro, o Pedro II, Pedro I, é o Colégio Militar do Rio de Janeiro, ele é tremendamente procurado por todo mundo. Em Barbacena também tem o Colégio Militar, é procurado, em Campinas é procurado, os pais querem que o pessoal estude lá. Taubaté também está tendo. E outra coisa importante, eu, por exemplo, quando eu estive no CPUR, eu desfilei na AMAN, lá está escrito, e tem em letras enormes, garrafais, é o seguinte: e de comandar, aprender a obedecer. Quer dizer, quem não sabe obedecer, não sabe comandar. Professor, eu quero agradecer a sua participação e quero convidá-lo para estar conosco aqui ao vivo. Vamos alinhar uma agenda sua, para que você possa estar ao vivo participando conosco aqui. Venha tomar um café conosco aqui. Para isso, o café não saiu até agora. Cadê a Lourdes com o café? Quero o meu cafezinho aqui. Ô, Ciro, vai lá fazer café para nós. Bom, isso eu não sei fazer. Professor, o senhor ficou muito bem na tela e gostei. Venha mais vezes. Obrigado pela atenção. Obrigado. Viu? Obrigado por dispensar o seu tempo. Eu que agradeço. E depois você vem visitar a gente aqui no estúdio, tá bom? Que seja a primeira de muitas participações suas, tá bom? Você falou de fazer café, eu me lembrei do caso interessante, que é interessante falar aqui. Eu estava na Holanda, estudando na Holanda, e fui convidado para fazer uma palestra sobre o Brasil e fazer algo